Olá! Vamos a mais uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje é substâncias e misturas. Vamos entender um pouquinho, sobre essas substâncias, sobre essas misturas que estão no nosso dia a dia. Lembrando desde já que substâncias são porções de matéria, ou seja, eu tenho diversas substâncias na natureza. Quando elas estão unidas, elas estão juntas a outras substâncias, eu terei as misturas. Na natureza, a maioria das coisas que nós encontramos são misturas, e aí quando nós começamos a separar, começamos a extrair, nós retiramos as substâncias. Então, dentro das substâncias eu tenho três tipos. A substância ela pode ser pura, simples e composta. Substância pura, para você não confundir com essas demais, é aquela que ela tem propriedades bem definidas, como assim, propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, por aí vai. No caso da substância aqui escolhida foi a substância água, que em condições adequadas de temperatura e pressão, nós temos ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius e a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, isso quando ela se encontra no estado líquido. Substância simples é aquela que é formada pelo mesmo elemento químico. Exemplos aqui, gás oxigênio. Aqui o elemento químico é o oxigênio, formado por dois pedacinhos, ou seja, dois átomos de oxigênio. Gás nitrogênio, N2, gás ozônio, O3. Então, substância simples, mesmo elemento químico. Já a substância composta, pelo próprio nome, composta quer dizer que tem mais coisa. Então, aqui, ela é formada por elementos químicos diferentes. Novamente, dentro da substância composta, eu peguei como a substância água, H2O, em que eu tenho dois elementos químicos diferentes. Ou seja, eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Percebam uma coisa, que eu coloquei água como substância composta e água como substância pura. Não confunda que substância pura é apenas composta ou simples. Pura, ela tem que ter as suas propriedades bem definidas. É algo que vai ser constante. Já que a água como substância composta é apenas pela sua composição, que são elementos químicos diferentes. E falando agora um pouco das misturas, quando eu tenho duas ou mais substâncias, eu posso formar uma mistura. Ou seja, ela seria uma substância impura, Impura por quê? Imagina só comigo. A água ela tem um ponto de fusão a 100 graus Celsius, ou seja, quando ela chega a 100 graus Celsius, a água começa a evaporar. Então, se eu pegar essa água agora e colocar sal dentro dela, imagine você em casa fazendo alguma comida e aí colocou a água para ferver. Quando ela começou a ferver, ela começou a criar aquelas bolhas, você jogou sal ou açúcar lá dentro. Ela imediatamente deu uma parada para novamente ela começar a chegar no seu ponto de ebulição, ou seja, para novamente ela começar a formar aquelas bolhas. Isso porque você está alterando esse ponto de ebulição, que vai depender da proporção que você colocou desse sal ou desse açúcar. Então, a partir do momento que você colocou algo a mais dentro da água, ela deixou de ser substância pura. Agora eu tenho uma mistura. E no caso da mistura eu tenho dois tipos. Eu tenho a mistura homogênea e eu tenho a mistura heterogênea. Homogênea, pelo próprio nome, homo vem de igual, então quer dizer que aqui eu tenho apenas uma fase no meu sistema que eu estou estudando. Ou seja, uma fase. Fase é tudo aquilo que você consegue visualizar. Então, se eu tivesse exemplo aqui de água e sal. Se a questão não disser para você que o sal está em excesso, é porque ele está dissolvido em água. Então, você não consegue visualizar o sal. Você só vai ver a água, então isso vai representar uma fase apenas. Substância heterogênea, pela própria palavra, hétero, diferente. Então, na substância heterogênea você vai ter duas ou mais fases. Um exemplo para cá poderia ser água e óleo, porque água e óleo eles não se misturam e você consegue visualizar duas fases no sistema. Aqui eu coloquei duas questõezinhas para vocês, para ficar melhor o entendimento sobre esse assunto de substâncias e misturas. Na questão 1, é assim, indique o tipo de substância, quantos elementos e átomos elas possuem.
Nós ainda não falamos dessa questãozinha aqui de átomos, mas átomos vai ser cada partículazinha que compõe a molécula, ou seja, as partezinhas pequenas dela, que a gente vai explicar aqui, ó. No caso, ela quer saber o tipo de substância, ou seja, se vai ser uma substância simples ou composta. Na letra A, a gente tem o NaCl. Na, elemento químico sódio, e Cl, elemento químico cloro. Dois elementos químicos diferentes formando a molécula, então eu vou ter uma substância composta. Vou abreviar aqui a resposta, porque o quadro é pequenininho, certo? Então, substância composta. Ela pergunta quantos elementos químicos tem. No caso, aqui nessa letra A eu tenho o elemento químico Na e tenho o elemento químico Cl. Porque lembre-se, uma letra maiúscula e uma minúscula é apenas um elemento químico. E cada letra maiúscula representa elementos químicos diferentes. Então, se eu tenho dois elementos químicos, e ela pergunta quantos átomos ela possui. Eu só tenho um átomo de cloro e um átomo de sódio, então também dois. Estou colocando aqui as respostas respectivamente. Aqui, na letra B, eu tenho outra substância, que no caso aqui é o ácido sulfúrico, em que ela está perguntando se é substância simples ou composta. Eu tenho o elemento químico hidrogênio, representado pela letra H, o S, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio. Três elementos químicos diferentes formando a estrutura, então, substância composta. Está perguntando, a quantidade de elementos já foi falado, né, para vocês. Tem 3 tipos de elementos e tem quantos átomos agora. A questão está perguntando da substância inteira, ou seja, da molécula inteira. Então, do hidrogênio já tenho 2, do S, que é o enxofre, só tem ele sozinho, então é 1. E do O, eu tenho 4 oxigênios, então você soma 4 com 5, com 2, 7 átomos. Vem aqui, ácido fosfórico. Você pode visualizar que os elementos químicos são diferentes. Então, se eles são diferentes, a substância vai ser composta. Então, substância composta. Pergunta quantos elementos químicos eu tenho. Eu tenho o elemento químico H, que é o hidrogênio, o P, que é o fósforo, e o O, que é o oxigênio. Então, você tem 3 elementos químicos diferentes. E vamos visualizar quantos átomos eu tenho agora. Você contar aqui, ó, você tem 3 hidrogênios com mais um fósforo, dá 4. Com mais 4 oxigênios, você tem 8 átomos. A última aqui é o bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio, novamente, como você pode visualizar, ó, você tem elementos químicos diferentes formando essa substância. Então, ela é uma substância composta. Quantos elementos químicos? Ó? Na, que é o sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Então, você tem 1, 2, 3, 4 elementos químicos diferentes e os átomos você tem que contar tudo. Então, ó, você tem um sódio com um hidrogênio, 2, com mais um carbono, 3, com 3 aqui do oxigênio, 6. Certo? Tranquilo? Isso aqui é muito simples, é bem fácil de você entender, certo? Aqui na questão 2, ele já não está mais perguntando sobre substâncias, agora é sobre misturas. Está perguntando o tipo de mistura, então você vai dizer se é homogênea ou se é heterogênea, o número de fases, e essas fases é tudo aquilo que você consegue que você consegue visualizar. Mas não é o que você está visualizando só pelo desenho, é como se fosse na prática mesmo. Você fez o experimento, então quantas coisas você consegue ver ali dentro do sistema? Aí é o número de fases. E os componentes, também conhecidos como substâncias, que é aquilo que você vê e o que você não vê. Vamos descomplicar isso aqui para você. Ó. Aqui, na minha letra A, eu tenho água gaseificada, né? Ou seja, é água com gás carbônico. Aquela águazinha com gás que a gente compra aí no mercado, no mercantil, enfim. Água com gás carbônico. A questão pergunta o tipo de mistura, se é uma mistura homogênea ou se é heterogênea. Pensa comigo. Se você tem um copo com água comum e um copo com água com gás, você vai saber diferenciar com a água com gás, né? Porque a água com gás, ela começa a sair essas bolhas.
Então, se você está visualizando essas bolhas que estão saindo, você está visualizando o gás carbônico. Então, eu vejo tanto a parte gasosa como a parte líquida. Você vê no mínimo 2 fases, então essa mistura aqui é uma mistura heterogênea. Também estou abreviando aqui a palavra, certo? Porque o quadro é pequeno. Está perguntando quantas fases eu estou vendo. Eu vejo 2 fases, uma fase líquida e a outra fase gasosa. Então, você vai colocar 2 fases e ele pergunta quantas substâncias tem lá dentro. Você tem 2 substâncias, que no caso é a substância água e a substância gás carbônico. Passando aqui para o exemplo 2. Aqui na letra B, eu tenho um exemplo de água no estado líquido, água no estado sólido, que é o gelo, sal, está representado por essas bolinhas pretas, e areia, que é essa partezinha aqui de baixo. De cara você já vai ver mais de uma coisa, né? Porque a areia não vai se dissolver na água e eu tenho uma pedrinha de gelo, então a minha mistura aqui é uma mistura do tipo heterogênea. Quantas fases eu consigo visualizar? O gelo você consegue ver, a água você consegue ver e a areia. O sal, se a questão não falar que está em excesso, então é porque está dissolvido. Então você vai conseguir visualizar 3 fases. Por fim, a questão pergunta quantas substâncias ou quantos componentes. No caso aqui eu tenho a substância água, a substância sal e a substância areia. Eu só tenho 3 substâncias. Quem pensou aí no caso de 4 substâncias, porque lembrou do gelo, está errado. Por quê? Gelo é a água também, só está mudando o estado de agregação dela. Ou seja, tudo é água aqui, tanto o gelo como a água no estado líquido. Então, você conta como uma substância só. E o último aqui, recipiente C, eu tenho água mais sal e álcool. E aí a questão pergunta se é mistura homogênea ou heterogênea. Lembre, quando você compra um álcool, que é álcool hidratado, é álcool com água. Você não consegue diferenciar os dois, está tudo misturado lá dentro. E o sal é aquela questão, se a questão não disser para você que está em excesso, é porque ele já está dissolvido. Então, se aqui você só consegue visualizar uma fase, essa mistura aqui, ela é homogênea. A questão está lhe perguntando também o número de fases. Se é mistura homogênea, então é apenas uma fase. E por fim, quantidade de substâncias, aí você vai contar todas as substâncias que tem. No caso, tem a substância água, sal e álcool. Então, você tem 3 substâncias. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, perguntem, certo? Sobre esse assunto aqui, nós ainda temos alguns tipos de gráficos, que é gráfico de mistura comum, substância pura, mistura eutética e azeotrópica. Mas é algo bem simples. Depois eu vou estar falando aí pra vocês. Se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigada!